Amanda? Talvez seja por causa da situação inédita, né? Porque a gente tem ataques sucessivos e muito frequentes à democracia e eles partem do próprio presidente da República, procurador. Eu queria saber o que a senhora acha da outra parte dessa equação. Alguém que é o mandatário da nação, que repete dia sim, outro também, que pode não haver eleições no ano que vem, se o voto impresso não for adotado, que vai para uma live, apresenta uma série de mentiras, teorias conspiratórias que circulam nas redes sociais há anos. O TSE tem que desmentir em tempo real, né, certificando da segurança das urnas eletrônicas, dizendo que as eleições não foram fraudadas. Ele admite que não há ali nenhuma comprovação de fraude, no entanto, ele insiste na tese não só de fraude, como diz que as eleições não serão seguras e não serão limpas no ano que vem, pode até não haver eleição. Como é que o Poder Judiciário lida com esse tipo de ameaça, que ameaça a democracia? Ameaça a democracia é o quê? É tentativa de golpe? As mentiras do TSE, a Amanda não enxerga. Não, não são mentiras do TSE. São mentiras. São mentiras do presidente da República. Nosso sistema é provavelmente o mais seguro do mundo. Eu fiz uma pergunta para a procuradora, eu sou a única que tem uma opinião divergente. É porque você tem uma fixação, você só enxerga um lado. Não, se isso aqui é opinião no ar, se todo mundo se arvora aqui como defensor da democracia, então vamos ouvir as opiniões contrárias. Eu concordo com você, o presidente se equivocou em algumas declarações, mas você precisa enxergar o outro lado também. Não, ele não se equivocou, ele mentiu deliberadamente. Nosso sistema não é o mais seguro do mundo, tanto que ele usou provavelmente, não há como provar. Ninguém está dizendo se é o mais ou menos seguro do mundo. A gente só está dizendo que não há Aliás, nenhuma comprovação de fraude. Aliás, a deputada Tabata Amaral ontem falou outra mentira sobre o voto impresso, como se a gente saísse da sessão com um comprovante na mão, com um recibo. Tá, então, essa análise do pronunciamento dele foge um pouquinho da análise jurídica minha. Eu gosto de meter mais a parte técnica, né? Mas entrando um pouquinho nessa seara... veja, o presidente tem esse jeito de falar, uma forma mais contundente, que eu acho que por vezes não me parece a forma mais adequada, né? Mas é o jeito dele. Agora, rotular essa fala dele como uma ameaça às instituições, como uma ameaça à eleição, acho que é um pouco pesado. Quando ele diz que se não houver eleições limpas, se não houver o voto impresso, pode não haver eleições no ano que vem, isso não soa como uma ameaça? Então, eu não sei qual que é o intuito dessa fala, mas pode ser que ele tenha dito isso no sentido de que não vai ter uma eleição legítima, né? Por exemplo... a senhora acha que não vai ter uma eleição legítima? Porque esse é o modo como a gente operou nos últimos 25 anos, com urnas eletrônicas. Então, significa que as anteriores não foram legítimas, nem a dele foi legítima? A premissa dele é de que o voto não é confiável, e era a premissa dos tucanos, era a premissa do João Amoedo e de tanta gente antes. Se a premissa é essa, porque ele está dizendo que não vai haver legitimidade numa eleição sem um voto auditável. Eu acho que quem define isso não é ele. E se a gente partir dessa premissa, a gente pode dizer também, então, que a eleição de 2018 não foi legítima nem confiável. Não é o TSE também. Aliás, eu queria perguntar isso. Não temos como comprovar. É outra mentira do TSE. Nosso sistema de votação não é auditável, não há como auditar. Há várias etapas de auditagem. Se me permite, voltar para a área técnica, porque a Amanda politizou um pouco e partiu de uma premissa, já que é uma opinião dela. Ah, entendi. Esse não é um programa político, tá bom. Mas eu quero voltar, já que a gente tem uma professora... Mas essa questão do voto auditável é técnica. É técnica. Eu queria voltar também para entender as atribuições aos poderes. Porque o Arthur Lira, presidente da Câmara, já deu um recado duro, né, de que a decisão cabe ao Congresso. E o que for decidido pelo Congresso em relação ao sistema eleitoral terá de ser acatado. Então, eu queria entender essas atribuições, porque nós temos notícias aí de ministros do TSE, que são do STF, articulando para pressionar parlamentares contra a mudança, que era uma mudança demandada suprapartidariamente. Né? Como eu disse, tucanos, PDT, tanta gente defendia isso com naturalidade. De repente, virou tabu. Então, a quem cabe essa decisão, professor? Exatamente. Os juízes, eles não podem nem investigar, né, e nem podem legislar. Quem legisla é o Poder Legislativo, obviamente. Então, essa questão é bem polêmica, tá? A minha opinião pessoal, até a minha opinião é contrária à minha própria instituição, né? A minha cúpula da instituição, eles defendem a inviolabilidade das urnas, são contra o voto impresso auditável, né? Eu, na minha opinião, falando como cidadã, como professora, eu não veria problema em ter uma maior transparência, né? Eu não consigo até hoje escutar uma opinião contrária a implementar essa medida de mais transparência, né? Nada que me convencesse, né? Tudo bem, são discussões diferentes, Sim, né? Uma coisa é você tentar aperfeiçoar, enfim, a transparência de todo o sistema, outra coisa é dizer que não há segurança e que houve fraudes e que haverá fraude se aquilo não for adotado no ano que vem. Então, que do ponto de vista prático,
de implementação em 1 ano também é bastante questionável, para não dizer impossível. A Índia levou de 6 a 8 anos para fazer isso. Mas veja, Amanda, o presidente, assim como qualquer outra pessoa, ele tem a liberdade de expressão, ele pode entender que houve fraude, que não é seguro, ele pode ter. E você afirmar que é infraudável, digamos assim, é porque você conseguiu ter acesso a esse sistema e comprovar. Agora, esse acesso, pelo que eu sei, não tenho tanto conhecimento de TI, mas não é um acesso que qualquer pessoa pode ter, né? Então, eu acho que rotular essa fala como uma ameaça às instituições, uma ameaça à eleição, eu não vejo dessa forma. Eu acho que tem questões muito mais sérias para o Supremo se preocupar, do que essas falas, né? Até puxando por caso do Daniel Silveira, quando ele criticava os ministros, não criticava o STF, acho que isso jamais nem o presidente poderia... de um poder. Exatamente,